Olá, uma ótima noite para você que acompanha a TV Plan e esteve com a gente durante todos os dias deste ano de 2019. Boa noite, Paulo Marcelo. Boa noite, Amanda Negrini. Boa noite a você que agora segue com a gente. Então vamos juntos relembrar as imagens de tragédias como a de Brumadinho que marcaram 2019. Acontecimentos fortes na queda do bondinho. Também momentos de conquistas no bicampeonato da Caldense na Copa TV Plan de Futsal. Fatos marcantes também, nos incêndios no Casarão Conde Prates. Notícias como as mortes trágicas da Deisiele Limão, que ainda estão vivas na memória dos poços caldenses. São acontecimentos que despertaram comoção, tristeza, empatia e alegrias, mas que vão ficar registrados na história deste ano. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na Retrospectiva 2019. Entre os dias 10 e 19 de janeiro deste ano, a cidade das Rosas se transformou na capital nacional da música erudita, viu, Paulo? Com uma programação para lá de especial, o Festival Música nas Montanhas completou 20 anos. E para comemorar as 2 décadas, Amanda Negrini, o evento promoveu uma série de concertos gratuitos, além de cursos e workshops sobre música erudita em diversas instituições de Poços de Caldas. Desde 2000, a cidade abriga atividades do festival, que conta com convidados brasileiros e também internacionais. Em comemoração ao 21º Festival Música nas Montanhas, o Encontro Nacional de Canto foi a primeira atração, reunindo grandes artistas nacionais e internacionais. A programação de oficinas e concertos homenageou professores e ex-alunos, juntamente com as orquestras. Ao todo, foram realizados 29 concertos gratuitos que evidenciaram músicos consagrados dentro e fora do Brasil. Os espetáculos deste ano foram divididos em 4 séries: Acadêmicos, Especiais, Série Museu e Instituto Moreira Salles, além da série Noturna. Mais de 700 músicos vindos de todas as partes do Brasil e do exterior. 20 anos do maior festival de música erudita da América Latina. Em 2 décadas, o festival reuniu estudantes de todas as partes do Brasil, principalmente do Nordeste brasileiro e de países como Chile, Estados Unidos, França, Vietnã, entre outros, com músicos atraídos pela qualidade e grade de oficinas. E para a 21ª edição, em janeiro de 2020, já está sendo preparada uma grande festa. A 20ª edição do Festival Música nas Montanhas, evento do qual Poços de Caldas deve muito se orgulhar, porque projetou sem dúvida a nossa estância para além das nossas fronteiras. O festival é hoje considerado um dos melhores no gênero em todo o país. E a 20ª edição foi celebrada em grande estilo, à altura do seu merecimento. Nós tivemos aqui várias estrelas, professores que participaram, artistas desde a primeira edição. Tivemos também o encontro nacional de canto que precedeu a abertura do festival, com inúmeros cantores, também vários dos quais já passaram pelo festival. Nos brindaram com 4 dias de muita música de qualidade, inclusive a apresentação de uma ópera com grande sucesso. A próxima edição já está em vias de acontecer, já está totalmente planejada e pronta, com também inúmeras atrações, muitas internacionais. Já estamos com cerca de 700 alunos já inscritos. Vamos dar início às atividades do festival com o inusitado encontro de contrabaixos.
Teremos aqui cerca de 80 contrabaixistas, a partir do dia 9 de janeiro, já movimentando bastante a cidade com esse encontro. E a programação artística já disponível no site do festival, também com inúmeras atrações. Enfim, será sem dúvida a celebração da maioridade, 21ª edição do Festival Música nas Montanhas. Paulo Marcelo, o Festival Música nas Montanhas é um verdadeiro espetáculo que emociona a todos. Desde a primeira edição, no ano 2000, o festival segue com a aprovação do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, e também pelo governo de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E para quem quer fazer parte deste espetáculo, a inscrição pode ser feita no site do festival. A 21ª edição já tem data para acontecer. Será entre os dias 9 e 18 de janeiro de 2020. O evento conta com uma programação especial com oficinas de aperfeiçoamento em música erudita, instrumental e vocal. O festival vai oferecer ainda oficinas de regência orquestral e masterclasses especiais. E agora seguimos falando de música, porém um pouquinho mais agitada, viu, Paula? A maior festa popular brasileira, o Carnaval, mais uma vez atraiu multidões para diversas atrações que foram preparadas pela Secretaria de Turismo e Cultura. Foram 5 dias de muita folia e descontração. Amanda, porém, para a rede de hotelaria, que esperava um aumento de 10% de ocupação, isso com relação ao Carnaval de 2018, acabou não acontecendo, ficando os 2 anos tudo igual, uma taxa de 89% de ocupação. Nos pontos de concentração dos blocos, todos os dias, independente da variação climática, estavam lotados. A Guarda Municipal, os agentes de trânsito e a Polícia Militar não mediram esforços para garantir a ordem pública no Carnaval da Família Poços Caldense. O Carnaval da Família atraiu cerca de 40 mil pessoas durante os 4 dias de animação. Os foliões caíram na farra com a charanga dos artistas, bloquinhos, carna bebê, banho à fantasia, entre outros, e não se intimidaram com a chuva. A animação dos blocos e a fórmula do carnaval para as famílias foram fatores que atraíram turistas de todo o país. Mas nem tudo foi festa. De acordo com informações do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, a movimentação deste setor ficou igual ao ano de 2018, com 89% de ocupação, sem o esperado aumento de 10%. Já o setor da segurança foi um dos destaques do Carnaval. Um balanço divulgado pela Guarda Civil Municipal apontou que não houve registro de ocorrências relacionados à folia de Momo, no Parque José Afonso Junqueira e na Praça Pedro Sanches, somente algumas de fiscalização de trânsito. O sistema de vídeo monitoramento contribuiu para a segurança dos foliões. E a administração pública já está de olho no Carnaval de 2020. A Secretaria de Turismo publicou no início deste mês, no Diário Oficial do município, o edital que convida os artistas, em geral, para fazer parte do Carnaval do ano que vem. Amanda, a ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura e é destinada aos cantores solo, bandas, grupos musicais, artistas teatrais e circenses. Os interessados devem preencher a ficha e apresentar as propostas destinadas à composição de parte da programação artística do Carnaval 2020. Então, boa sorte a todos! Ainda não estamos no ano eleitoral, mas em 2020 milhares de brasileiros vão às urnas escolher os representantes do Poder Legislativo e do Executivo, que vão governar os próximos 4 anos cada município brasileiro. E para movimentar o cenário político de Poços de Caldas, o Grupo CIOF de Comunicação encomendou 2 pesquisas de intenção de votos, uma no mês de maio e a outra no mês de novembro. A primeira apontou 10 possíveis nomes a candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas e despertou na população um desejo por mudança no cenário político aqui da cidade. Já a segunda pesquisa, 9 nomes e 779 pessoas foram entrevistadas. E Poços de Caldas começou a entrar no clima das eleições municipais de 2020. Na primeira pesquisa, realizada no final do mês de maio, foi possível avaliar o cenário político da cidade e os possíveis nomes de candidatos a uma vaga no Executivo.
De acordo com especialistas, envolver a população nas questões políticas é sempre muito positivo. Muito importante avaliar quem são os nomes que estão postos ou que provavelmente serão colocados, avaliar se esses nomes têm já um passado, já foram experimentados em algum cargo público, se foram experimentados, foram bem, foram mal, qual a avaliação nossa em relação a isso. Para saber a intenção de voto da população, foram apresentados 10 nomes. Também foi perguntado se os eleitores votariam na reeleição do atual prefeito. 25,2% disseram que sim, mas 70,3% foram implacáveis e não votariam. Já não souberam e não responderam foram 4,5%. Ainda foi questionado o que você acha sobre os empréstimos realizados junto ao DME para pagar dívidas da prefeitura. 18% aprovaram, 33,5% desconheciam o assunto e 48,5% desaprovaram. E na avaliação da atual administração, 23% dos entrevistados disseram que aprovam, 35% foram indiferentes e 42% desaprovam. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo CIOF de Comunicação e executada pela empresa Projeta nos dias 19, 20 e 21 de maio. Na época foram ouvidas 756 pessoas. Já a segunda pesquisa foi realizada nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Foram ouvidos 779 poços caldenses. Desta vez, 9 nomes foram colocados para uma possível vaga no Executivo. A pesquisa abordou também sobre uma possível implantação de torres de telefonia móvel em áreas públicas. Eu acho que as pessoas têm que fazer uma análise, né? Fazer uma interpretação de uma forma da melhor maneira possível e votar com convicção. Tem que já pensar sempre. A gente tem que estar sempre pensando naquilo que a gente vai fazer de melhor, né, para a cidade, para a gente. O resultado tá bom, não tá ruim não. Acho legal, né? Pelo menos a gente fica mais informado, né? O que tá ocorrendo e ajuda a gente também, né? Eu quero que seja um candidato que olha mais para a cidade, que tem mais intercâmbio dentro de Minas Gerais com relação ao governo, para liberar as verbas, né, suficientes para movimentar a cidade. E um prefeito mais ativo, né? Um prefeito mais dinâmico, um prefeito mais atuante. Para o ano de 2020, fica o compromisso do Grupo CIOF de Comunicação em bem informar você, eleitor, sobre os bastidores da política local, com a realização de debates e reportagens que permite que você conheça os perfis dos candidatos. Também vamos conversar com especialistas, uma forma de acompanhar passo a passo a política Poços Caldense. Nosso compromisso será com você, telespectador, para que você possa escolher com consciência os governantes que vão liderar o município em 4 anos. O lixão de Poços de Caldas segue tirando o sono da administração pública e gerando multa, viu, Paulo? Diária aí de R$500 aos cofres públicos. Isso porque, lá em 2016, o Ministério Público desenvolveu um termo de ajustamento de conduta, dando um prazo para que o município adequasse o aterro às normas ambientais. Lá atrás, o prazo não foi cumprido. E neste ano, o Ministério Público determinou novamente que até o dia 20 do mês passado, o aterro teria que ser desativado. Foi aquela corrida contra o tempo, mas nada foi feito. E o que estava ruim poderia piorar ainda. No início deste mês, a Comissão da Justiça da Câmara apresentou um parecer contrário e os vereadores retiraram da votação o projeto que previa o transporte do lixo de Poços de Caldas para o aterro sanitário de Andradas. Venceu no final de novembro deste ano o prazo estipulado pelo Ministério Público para que a Secretaria de Serviços Públicos apresentasse uma solução para o descarte correto do lixo de Poços de Caldas. Porém, o prazo não foi cumprido e o aterro sanitário segue sem licenciamento ambiental. O impasse do município com o Ministério Público se arrasta desde 2016. Quando foi publicado um termo de ajustamento de conduta estipulando um prazo para que o lixão de Poços se adequasse às normas ambientais. 3 anos se passaram e nada foi feito. Neste ano, o Ministério Público voltou a se manifestar e deu um novo prazo,
Com data de vencimento no dia 20 de novembro, a Secretaria de Serviços Públicos, por sua vez, correu contra o tempo e cogitou levar o lixão de Poços para o aterro sanitário de Andradas. Nós, nos últimos 3 anos, procuramos ver várias possibilidades de destinação do nosso resíduo, né? E provisoriamente, de maneira emergencial, né? Conversamos com o Ministério Público. Nós temos aqui em Andradas um aterro licenciado que fica pouco menos de 25 quilômetros do nosso aterro. Nós levaríamos de maneira lá provisória, emergencial, para que pudéssemos ali cumprir uma determinação judicial, e nós enviamos para a Câmara Municipal um projeto que pede lá ao Legislativo autorização para que nós possamos consorciar ao aterro de Andradas, e aguardamos a aprovação o mais rápido possível, porque a gente possa definitivamente fechar as atividades do nosso aterro. Mas até agora sem solução, só multa sendo gerada ao município. Em 2010 foi sancionada a lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determinava que em 2014 deveria acabar os lixões nas cidades brasileiras. O prazo já foi adiado mais de uma vez, já que muitos municípios não conseguiram fazer as adequações. Só em Poços são recolhidas 120 toneladas de lixo por dia e ainda de forma irregular estão sendo depositados no aterro. Neste mês, o projeto que previa o transporte do lixo da cidade para o aterro sanitário de Andradas foi retirado pela Prefeitura, já que a Comissão de Justiça da Câmara apontou um parecer contrário. A gente teve uma boa conversa com o promotor do meio ambiente, e no sentido de que se houver aí a aplicação dessas multas, que ela seja revertida para o próprio sistema mesmo, para que a gente possa descontaminar aquela área, fazer o encerramento daquele aterro, a arborização, melhorar aquele espaço, devolver ele para o meio ambiente aí saudável. Segundo o secretário de Serviços Públicos, Thiago Biagioni, o lixo continua sendo descartado no aterro sanitário aqui de Poços de Caldas, o que gera uma multa diária de R$ 500. Segundo os dados do cálculo atualizados pelo Ministério Público, os débitos vencidos chegam a mais de R$ 500 mil. Mas a Secretaria segue realizando um processo licitatório para as cidades vizinhas que desejam participar e que tenham licença ambiental conforme a determinação do Ministério Público. Outro tema que tirou a paz da administração pública foi o transporte coletivo aqui de Poços de Caldas. A falta do processo licitatório e a contratação de 2 estudos de mobilidade urbana gerou até a troca de cadeiras na Secretaria de Defesa Social, com a saída do ex-secretário Marcos Tadeu Sala Sansão. O não cumprimento do prazo para o início do processo licitatório e até mesmo a efetivação de uma nova empresa de transporte público fez com que o Ministério Público pedisse o afastamento do prefeito Sérgio Azevedo. Porém, a juíza Tereza Conceição Lopes de Azevedo extinguiu o processo. E a Comissão do Transporte Público acabou adiando por 2 vezes o recebimento das propostas às empresas interessadas em operar o transporte aqui em Poços. A novela do transporte público de Poços de Caldas rendeu longos capítulos em 2019. Para a realização do processo licitatório, foram realizados 2 planos de mobilidade urbana pelo município. O primeiro na Fundação Cefet Minas, com investimento de R$ 346 mil, e o segundo na Unifei de Itajubá, com a contratação no valor de R$ 600 mil. Em agosto, com a aproximação do fim do contrato de concessão do transporte coletivo com a atual empresa, o Ministério Público notificou, por meio da instauração da notícia de fato, o prefeito Sérgio Azevedo. Na ocasião, o ex-secretário de Defesa Social, Marcos Tadeu Sala Sansão, também foi notificado. A ação resultou ainda na exoneração de Sansão e a chegada do secretário interino Rafael Conde Maria. Em setembro, uma audiência pública chegou a ser realizada para que o processo licitatório acontecesse. No dia 21 de outubro, o edital da licitação do transporte público foi disponibilizado com ampla concorrência para as empresas interessadas. A empresa que vencesse o processo licitatório teria que atuar na cidade a partir do dia 27 de novembro deste ano. Mas isso não aconteceu devido à morosidade do processo para a escolha da concessionária. A Prefeitura, então, realizou um contrato emergencial no dia 26 de novembro, véspera da data final, com prazo de 6 meses.
Devido ao não cumprimento dos prazos, o Ministério Público pediu o afastamento e, inclusive, entrou com 2 ações civis contra o atual prefeito, Sérgio Azevedo, por improbidade administrativa. O período final para a entrega das propostas das empresas que desejavam concorrer se encerraria no dia 21 de novembro. Mas dias depois, a Prefeitura anunciou a criação da Comissão Especial de Licitações da Secretaria de Obras e conseguiu adiar o processo. Em dezembro, a mesma comissão agiu mais uma vez e informou que se tornou inviável disponibilizar a retificação do edital do processo licitatório até o dia 28 de novembro, fato que impossibilitou o recebimento das propostas para o dia 30 de dezembro. Agora, resta aguardar para saber se Poços de Caldas contará com uma nova empresa de transporte coletivo ou se continuaremos com a atual empresa na prestação dos serviços à população. Agora fica a expectativa que os trabalhos pela comissão sejam concluídos e as providências necessárias sejam adotadas. Só depois disso, a Comissão do Transporte Público deve publicar no Diário Oficial uma nova data para o recebimento de propostas das empresas interessadas em atuar em Poços de Caldas. Vamos aguardar. Paulo Marcelo, 2019 foi um ano tumultuado para a atual administração pública, que ainda vai enfrentar a justiça por inúmeras irregularidades, viu? Por isso mesmo, Amanda Negrini, foram compromissos importantes que a atual administração deixou de cumprir. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e logo mais você vai saber como foi a Copa TV Plan de futsal, um dos campeonatos mais disputados pela Caldense. A terceira edição também dos Jogos Solidários vai ser destaque aqui na TV Plan. Isso aí, não saia da retrospectiva 2019 que a gente volta em instantes. Consagra bicampeã invicta da 5ª Copa TV Plan de futsal, viu, Paulo? E além da taça, faturou R$2 mil em dinheiro. A Caldense também disputou o Mineiro e a Série D do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2019. E segue embalada nos jogos treinos para estrear com o pé direito no Campeonato Mineiro em 2020. Quem sabe realizar uma boa campanha no estadual. E os Jogos Solidários também de 2019 arrecadaram R$51 mil e 3 toneladas de alimentos. E mais uma vez a equipe de futsal da Caldense foi a grande campeã da 5ª Copa TV Plan de futsal, realizada entre os meses de março, abril e maio. E se tornou bicampeã invicta, uma vez que levantou o caneco em 2018 pela primeira vez. Foram 16 equipes participantes, divididas em 4 grupos de 4 times. E o Bieto da Caldense foi o artilheiro da competição com 11 gols. Os jogos foram realizados em dias alternados, mas sempre no período noturno. Em cada disputa, os jogadores entravam na quadra focados na taça. Conquistando o bicampeonato, a veterana superou o River Poços, que ficou na vice-liderança. A Caldense mais uma vez fez uma campanha primorosa e foi bicampeã invicta. Na noite da grande decisão, o jogo começou apertado. Entretanto, a veterana mostrou qualidade, fez 4-1 e levantou o caneco. No total, em 6 jogos, o time marcou 34 gols e sofreu 12. A vice-liderança ficou com o time River Poços. Atlético Divinolandense ficou com o 3º lugar e Chuteirinha terminou em 4º. Além dos 4 primeiros colocados, neste ano, participaram da 5ª edição da Copa TV Plan de futsal o Grêmio Ipuiunense, Guarani Walter World, Meninos da Vila, Arco-Íris Futsal Monster, Social Futebol Clube, Celtic, Campestre Futsal, Vila Nova, Prainha Cabo Verde, Santa Rita de Caldas, Andradas Futsal, Juventude e Seleção de Ouro, Ibitura. Entre os meses de março, abril e maio deste ano, 16 equipes de 8 cidades diferentes suaram a camisa aqui na quadra do ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves. Nesta parceria entre o Grupo CIOF de Comunicação e a Secretaria Municipal de Esportes. O grande campeão levou o prêmio de R$2 mil em dinheiro. O vice, R$1.000 e o terceiro colocado levou ainda R$600. A qualidade técnica da competição tem crescido cada vez mais, devido à seriedade de todos os atletas. E vale lembrar que os preparativos para a 6ª edição da Copa TV Plan de futsal já estão sendo estudados para o ano de 2020. Competição cada vez num nível mais alto,
pessoal levando a sério os times, fazendo contratações, treinando, né, investindo bastante. Então a competição só tem a crescer a cada ano. A Copa TV Plan de Futsal já faz parte do calendário esportivo de Poços de Caldas. Sendo assim, a 6ª edição da Copa TV Plan de Futsal será realizada no primeiro semestre de 2020. Portanto, fiquem atentos. E o elenco da Caldense, que disputou o Campeonato Mineiro 2019, foi oficialmente apresentado, viu, Paulo, em novembro de 2018, nas dependências do SESC Senat, ao lado do Centro de Treinamento Ninho dos Periquitos. E só no dia 20 de janeiro deste ano que a Caldense entrou em campo no Ronaldão contra o América Mineiro, jogo que fez parte da primeira rodada do estadual. O jogo de estreia terminou tudo igual, 1-1. A veterana abriu o placar com Alexandre Lazzarini no primeiro tempo, mas levou um gol aos 45 minutos da etapa complementar. Placar final 1-1. O Alviverde do Sul de Minas, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, foi a Patos de Minas para encarar a URT no estádio Zama Maciel. A veterana abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo com o volante Felipe Baiano, mas aos 40 minutos levou o empate e ficou também no 1-1. Na terceira rodada do Mineiro, no Ronaldão, a equipe atuou com um jogador a menos grande parte do jogo e conheceu a primeira derrota contra o Patrocinense, placar final 2-0. O resultado culminou na troca do comando técnico. Ito Roque saiu e Zezito assumiu interinamente. Apesar de ter dominado o jogo e criado as principais chances de gol, a Caldense ficou no 0-0 com o Guarani em Divinópolis. A partida, válida pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro 2019, foi realizada no Farião. No estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, a Caldense enfrentou o Tupi pela 5ª rodada do Mineiro. A veterana saiu na frente, mas levou a virada e no finalzinho ainda arrancou o empate em 2-2. Na 6ª rodada, a equipe enfrentou o primeiro time da capital. Após 8 anos sem perder para o Galo em Poços, a Caldense foi superada por 1-0. O gol foi marcado pelo zagueiro Leonardo Silva. E em uma partida com 3 pênaltis, a veterana venceu o Boa Esporte de virada por 2-1 e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. Já em Tombos, para encarar o Tombense no estádio Almeidão pela 8ª rodada, a equipe jogou com inteligência, soube aproveitar os contra-ataques e venceu por 2-0, com gols de Judson e Lohan. A Caldense foi até Nova Lima enfrentar o Vila Nova pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro 2019. Com gol de Diego Macedo, a equipe da casa superou a Caldense, que com o resultado continuou na 7ª colocação da competição. Na rodada seguinte, vitória. E vitória muito boa, 3-0 para cima do Tupinambás. Com o resultado, os 3 pontos garantidos, a equipe também se garantiu nas quartas de final da competição. Na última partida, já classificada, a veterana ainda perdeu para o Cruzeiro por 3-0 em Belo Horizonte. O próximo adversário foi o América Mineiro, já nas quartas de final. Em um jogo muito faltoso, o time até executou uma boa marcação e teve chances de gol, mas levou um gol bobo no final da partida e na tentativa de empatar, levou o segundo e foi eliminada da competição. Em 2019, a veterana também disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia foi com vitória contra a Portuguesa, do Rio de Janeiro, e mesmo com diversas contestações da torcida diante de uma parceria feita para a montagem do elenco, o time terminou a fase de grupos como líder geral. Na raça, Caldense venceu Sobradinho fora de casa e assumiu a liderança do grupo A12. O time de Poços se impôs, venceu o Vitória fora de casa e ficou muito próximo da classificação. No jogo seguinte, a Caldense empatou em 0-0 com o Vitória e seguiu invicta na Série D. Na sequência, venceu o Sobradinho e garantiu a classificação em primeiro lugar no grupo. A veterana venceu a Portuguesa do Rio e terminou a fase de grupos como líder geral. Já na fase de mata-mata, pegou o Ituano,
Porém, mesmo após lutar muito, sofreu com adversidades, levou gols no fim e no agregado foi eliminada e se despediu da Série D do Campeonato Brasileiro 2019. E a temporada 2020 segue em ritmo acelerado para que a veterana inicie o Mineiro com o pé direito e grandes conquistas. O elenco para o Campeonato Mineiro 2020 já foi apresentado, sendo mantida a comissão técnica e uma base do time que fez um bom trabalho na Série D. O Campeonato Mineiro é uma competição difícil, com viagens longas, mas a veterana está se preparando para fazer uma grande campanha. Então, boa sorte a caldense e até o próximo ano. A terceira edição dos Jogos Solidários de Poços de Caldas também movimentou o cenário esportivo e social do município. Foram 49 dias de competição, envolvendo 1.700 participantes diretos e 26 instituições participantes. Os Jogos Solidários, Amanda, é uma competição inédita no Brasil, unindo o esporte e também a solidariedade. O evento foi idealizado pela Secretaria de Esporte em parceria com a Secretaria de Promoção Social e também a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas. No torneio de tiro dos Jogos Solidários, o delegado de Polícia Civil, Dr. Hernani Pérez Vaz, venceu a disputa realizada no Clube de Tiro de Poços de Caldas. O segundo lugar também ficou com a Polícia Civil, para o investigador Acácio José Paese. Já a terceira posição foi conquistada pelo cabo da Polícia Militar, Júnior Donizete de Oliveira. A terceira edição dos Jogos Solidários em Poços de Caldas ocorreu entre os dias 19 de outubro a 1º de dezembro e contou com 31 modalidades, entre as mais tradicionais como futsal, futebol de campo, basquete, vôlei, natação, mas também com cricket, corrida rústica, xadrez, squash, e todo o valor adquirido com as inscrições foi revertido para 26 instituições da cidade. Este ano, foram arrecadados por meio da inscrição de atletas, venda de camisetas e apoio de empresas, um total de R$ 51 mil, além de 3 toneladas de alimentos destinadas ao Banco de Alimentos da cidade, que redistribui às entidades. Nós ficamos felizes, de poder, junto a essa ação, proporcionar, além da parte esportiva, de lazer, de saúde para toda a cidade, essa possibilidade financeira, ao qual a gente agradece todos os atletas, todos os envolvidos, todos os apoiadores e principalmente a confiança das instituições. A promoção social entra no incentivo com as instituições para que elas possam, além desse recurso, desse dinheiro que vem em boa hora, integrar entre elas, entra com a população, à medida que os esportes vão acontecendo, as modalidades esportivas vão ocorrendo. As competições tiveram início no dia 19 de outubro. Nesses anos, foram mais de 30 modalidades como futebol de campo, futsal, vôlei, basquete, tênis, natação, corrida rústica, xadrez, trilhão solidário, cricket e tiro solidário. Cada instituição recebeu R$ 1.961,54 por projeto inscrito. Nesses 3 anos de Jogos Solidários, já foram arrecadados R$ 172.500. Um dinheiro extra que contribui muito com as instituições, Paulo? E principalmente nesse período do ano em que a folha de pagamento dobra devido ao 13º salário dos funcionários. Realmente, Amanda Negrini, as despesas são altas nas instituições. Toda ajuda é sempre bem-vinda. Olha, em seguida nós vamos relembrar as mortes trágicas do Limão e também da DZL, além das operações policiais realizadas aqui na cidade. Nós voltamos em instantes com mais um pouco da Retrospectiva 2019. Não saia daí! O Federal realizou diversas operações aqui em Poços de Caldas, viu, Paulo Marcelo, contra produtos sem nota fiscal e descaminho. A Polícia Civil prende suspeitos de comercializar medicamentos abortivos na Operação Anjos da Morte. E o caso DZL, que foi desvendado pela Polícia Civil e suspeitos foram presos. O suspeito de matar a pauladas o Limão segue preso na unidade prisional aqui de Poços de Caldas.
E a Receita Federal aqui de Poços de Caldas, em parceria com as polícias rodoviária federal e militar, desenvolveu na cidade diversas operações. Muitos produtos sem nota fiscal provenientes de contrabando e descaminho foram apreendidos. Os produtos apreendidos nas operações Xangai, Raio-X, Oriente, entre outras, foram doados para a realização de bazares nas instituições assistenciais ou leiloadas também pela Receita Federal. Em 2019, a Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, realizou em Poços de Caldas as operações de fiscalização denominadas Xangai, Caminho Certo, Sentinela, Águia de Aço, Oriente e Mandarim. Em todas elas, os suspeitos tiveram a pena de perdimento decretada e as mercadorias apreendidas foram doadas ainda neste mês de dezembro às instituições de segurança pública e às entidades assistenciais. Foram destinações que foram solicitadas no decorrer do ano de 2019 e essas mercadorias são fruto das apreensões que nós fizemos no último ano, como Operação Xangai, Operação Caminho Certo e Operação Mandarim. Todas as mercadorias que nós chamamos de pirateadas, que são mercadorias contrafeitas, elas são destruídas. Então tudo aquilo que, vamos falar assim, que não é para o bom uso da população, elas não são destinadas para essas entidades. Essas mercadorias que são entregues a eles, é só mercadorias que realmente eles podem fazer bazar ou utilizar nas suas atividades, na sua atividade laboral. De acordo com a portaria do Ministério da Fazenda 282, de 9 de junho de 2019, a destinação de mercadorias apreendidas pode ser realizada por meio de doação ou incorporação a órgãos públicos e organizações da sociedade civil. A Receita Federal arrecadou neste ano R$ 514.939 em mercadorias apreendidas. As instituições receberam produtos de informática, eletrônicos e itens de bazar. A Operação Águia de Aço aconteceu em março deste ano, com o objetivo de combater diversos materiais ilícitos, como o trânsito de veículos em situação irregular, de mercadorias contrafeitas e drogas. Na Operação Xangai, desencadeada em maio, foram apreendidos pelo menos R$ 500 mil em mercadorias. Entre os produtos apreendidos estão eletrônicos, acessórios de modo geral, bijuterias, vestuários e brinquedos, alguns sem o selo do Inmetro. A segunda fase da Operação Caminho Certo foi realizada no início do mês de outubro. No final de novembro, na Operação Oriente, foram apreendidas mais de 1 milhão em mercadorias importadas de forma irregular. Os produtos, na maioria de origem asiática, estavam em vários ônibus que chegavam à cidade. E em 2020, as operações vão continuar. O objetivo das operações da Receita Federal em parceria, seja com a Polícia Federal, Rodoviária ou com a Polícia Militar, é combater o comércio de produtos importados de forma irregular. De acordo com a Receita Federal, o comércio irregular desses produtos impacta na economia do município, pois torna a concorrência desleal, à medida que esses comerciantes não recolhem os tributos devidos. A Polícia Civil de Poços de Caldas desenvolveu 2 fases da Operação Anjos da Morte e prendeu suspeitos de venderem medicamentos abortivos na cidade e em outros estados da federação. A suspeita é que os investigados faziam a distribuição do medicamento Citotec pela internet. De acordo com as investigações, o medicamento contém substância proibida que consta na Portaria 344 de 98 da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Durante as 2 fases da Operação Anjos da Morte, a Polícia Civil prendeu 3 homens. Na primeira fase, Antônio Carlos Santos, de 47 anos. Já na segunda fase, a polícia prendeu o pai Joel Branco Liberal, de 59 anos, e o filho Cristiano da Silva Branco Liberal, de 33 anos. Embora as prisões foram em períodos diferentes, as investigações apontaram que os 3 suspeitos agiam em conjunto. O primeiro suspeito foi preso na área central de Poços no momento que entregava os medicamentos a uma suposta cliente. Segundo a polícia, Antônio vendia o Citotec diretamente aos clientes. Joel armazenava os medicamentos em um depósito e Cristiano auxiliava o pai dele na entrega dos abortivos.
A Polícia Civil apurou que o produto era anunciado e vendido pela internet. O grupo agia há um ano e teria atendido cerca de 20 mulheres que também foram investigadas. Na época que as operações foram deflagradas em Poços de Caldas, a polícia recebeu pelo menos 4 cartas precatórias de outras cidades que identificaram pontos em comum com os investigados. Pelo menos de 3 a 4 cartas precatórias já chegaram aqui na regional para que sejam feitas oitivas, haja visto que foi detectada a possibilidade de participação dessas pessoas que já se encontram presas em abortamentos que ocorreram em outros locais do estado e até do país. Somente após a prisão do primeiro suspeito, Antônio Carlos, e a apreensão dos materiais diversos, a partir das investigações, foi possível entender a ligação dos 3 presos. Identificamos, a partir dessa análise, dessas informações trazidas para o inquérito policial, que eles já tinham um relacionamento laborativo, né? O Antônio Carlos trabalhava para o Joel Liberal numa boate há bastante tempo. E assim, identificando o Joel, nós conseguimos, a partir de diálogos também travados entre ele e a esposa, identificar que ele fugiu logo após a deflagração da primeira fase para o estado de São Paulo e, diante do lapso temporal transcorrido, ele acabou retornando aqui e a intenção dele era se desfazer dos veículos, né, que ele tinha veículos importados em sua residência, informando inclusive a esposa que ele precisava se desfazer desses veículos para não chamar a atenção. Os comprimidos apreendidos na Operação Anjos da Morte foram periciados pela Polícia Civil em Poços e encaminhados para Belo Horizonte para um exame definitivo. A polícia ainda apurou que os medicamentos Citotec eram vendidos a partir de anúncios pela internet e depois vendidos por negociações e aplicativos de mensagens. Até a forma de usar eram repassados pelos suspeitos às clientes. Caso Deisiele. Do desaparecimento da balconista de 33 anos até a prisão de 5 pessoas envolvidas em um crime bárbaro, em que a vítima cavou a própria cova em meio a um terreno na Serra do Selado, na zona rural aqui de Poços de Caldas. A Deisiele de Cássia Roque ficou desaparecida por cerca de 2 meses. Ela saiu de casa dos pais dela no final de maio e o corpo só foi localizado na tarde do dia 14 de agosto, em uma área de difícil acesso. As investigações da Polícia Civil apontaram que a balconista enganou Mislaine Silva de Lima, de 25 anos, usando um perfil falso no Facebook. Ela ainda teria extorquido cerca de R$6 mil da jovem. Deisiele e Mislaine eram amigas, porém a vítima utilizava o nome falso de Luciano Leandro. Deisiele fingia ser um homem que cumpria pena em um presídio fora de Poços e ainda fazia parte de uma facção criminosa. Sem saber, Mislaine começou a namorar virtualmente com a amiga no final de 2018 e perdurou até março deste ano. Durante o relacionamento, o suposto namorado pedia dinheiro a Mislaine, que deveria ser entregue via Deisiele, gerando a dívida de R$6 mil. De acordo com o delegado que investigou o caso, Dr. Cleison Rodrigo Breni, a suspeita mergulhou de cabeça no relacionamento, que até tatuou o nome do suposto namorado nas partes íntimas dela. A farsa foi descoberta em março deste ano. Em uma das viagens juntas, a suspeita visualizou uma notificação do suposto namorado na rede social de Deisiele. Após a descoberta, no dia 1º de junho, Mislaine foi batizada como membro do primeiro comando da capital. A suspeita apresentou as provas e pediu a cobrança à facção criminosa. E cerca de 20 dias depois, o crime foi praticado. Mislaine e uma outra mulher que também teria participado do crime foram presas em Passos e encaminhadas ao presídio de Poços de Caldas. A vítima criou um perfil fake de um indivíduo que estaria preso num presídio fora de Poços de Caldas e começou a namorar virtualmente com a autora Mislaine, com a sua amiga. Durante esse relacionamento, que perdurou desde o ano passado, do final do ano passado, esse suposto namorado, que também seria membro da facção criminosa, pedia dinheiro a Mislaine. E esse dinheiro era para ser entregue via a amiga Deisiele, que faleceu.
Então essa dívida de R$6 mil, ela corresponde a esses empréstimos feitos pela própria Mislaine ao suposto namorado, mas quem recebia esse dinheiro era a vítima Deisiele. Nós conseguimos trabalhar uma linha investigativa e identificamos 2 suspeitas de autoria desse homicídio. A partir de então, nós representamos pela prisão temporária dessas suspeitas e demos cumprimento a aproximadamente 10 dias na cidade de Passos. Nós conduzimos as investigadas até a delegacia de Poços de Caldas e durante vários interrogatórios que nós promovemos ao longo desses dias, nós conseguimos convencer a autora a identificar o real paradeiro do corpo da vítima e ela hoje, na presença do seu advogado, nos trouxe até a zona rural aqui de Poços de Caldas. Nós temos testemunhas que presenciaram a vítima saindo num veículo e estava acompanhado de pessoas que traziam pá e picareta. Então, muito provavelmente, ela já sabia, inclusive, que seria executada. Nós acreditamos que existem outras pessoas envolvidas. Uma metodologia também da facção criminosa é a utilização de conferências via celular. Então, pode ser que, eventualmente, investigados não estivessem na cena do crime naquele momento, mas participando via telefone. Então, todas essas circunstâncias agora serão apuradas para que a gente consiga finalizar o caderno de investigação. No dia 28 de agosto, mais 3 suspeitos de participação na morte de Deisiele foram presos. Ao todo, 5 pessoas estão presas suspeitas de participação no crime. Nossa equipe de produção entrou em contato com a Subsecretaria de Administração Prisional, a SUAP, e fomos informados que a envolvida no crime, Sara Cristina Rodrigues, está detida no presídio de Poços de Caldas desde o dia 22 de agosto deste ano. Já Mislaine da Silva Lima segue presa desde o dia 14 de novembro na unidade prisional de Alfenas. Rafael Amado Xoxo está cumprindo pena no presídio de Poços de Caldas desde o dia 22 de agosto. Elaine Nascimento Coelho recebeu alvará de soltura no dia 28 de agosto deste ano. E o crime que tirou a vida do pedreiro Elisandro Barreira, conhecido como Limão, também exigiu muito empenho da equipe da Polícia Civil aqui de Poços de Caldas. Após 2 meses e meio, a polícia desvendou o homicídio, a motivação e a autoria. Isso mesmo, o Limão foi morto a pauladas e abandonado em um terreno baldio. O crime aconteceu depois que a vítima teve uma discussão com uma profissional do sexo, que foi motivado pelo não pagamento de um programa. Então, Amanda, Joelma Maria dos Santos Bruno, de 44 anos, comunicou ao companheiro dela que inclusive havia negociado o programa. O suspeito, Ronaldo Aparecido Bruno, de 36 anos, agrediu o Limão até a morte. Ele foi preso em um abrigo para moradores de rua no bairro Vila Rica, lá na Zona Oeste. O caso aconteceu no dia 17 de setembro. Na instituição, a polícia localizou a jaqueta da vítima. Para a polícia, Ronaldo confessou o crime, que contou com a ajuda de Joelma. O suspeito relatou que por volta das 13h30 da madrugada, teria se encontrado com a vítima próxima à prefeitura. Os dois então seguiram caminhando até o terreno baldio por conta da negociação do programa sexual da vítima com a companheira do suspeito, a Joelma. Foi neste terreno baldio, no cruzamento da Avenida Champanhar com a Rua Sergipe, que Limão foi encontrado morto na tarde de domingo do dia 7 de julho. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado após uma denúncia anônima. O pedreiro foi encontrado seminu, usando apenas uma camisa, com várias lesões no rosto e na cabeça. No local havia também algumas pedras e pedaços de madeira sujos de sangue. Com a confissão do suspeito para a Polícia Civil, o crime ficou esclarecido. No dia do crime, a Polícia Militar encontrou no terreno outras roupas da vítima e também a carteira com documentos. Ainda segundo a polícia, a Joelma era garota de programa. Joelma morreu de overdose por uso excessivo de drogas dentro de um quarto de hotel em Campinas, no estado de São Paulo. Isso aconteceu no dia 13 de setembro deste ano. De acordo com informações da Subsecretaria de Administração Prisional de Minas Gerais, a SUAP, Ronaldo Aparecido Bruno está no presídio de Poços de Caldas desde o dia 21 de outubro, aguardando o julgamento. Crimes bárbaros que vão ficar para sempre marcados na história de Poços de Caldas. Mesmo porque foram crimes que não são comuns para a realidade do nosso município. No próximo bloco, nós vamos falar das tragédias de Brumadinho, incêndios do Casarão Conde Prates e também a queda da cabine do bondinho. Nós voltamos em instantes com a retrospectiva 2019.
A barragem em Brumadinho é considerada uma das maiores tragédias ambientais do Brasil. O casarão do Conde Prate sofre com 2 incêndios em um curto espaço de tempo e quase foi destruído por completo. E um funcionário público que estava dentro da cabine do teleférico quando ela se soltou em Poços de Caldas segue em recuperação. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho aconteceu um pouco mais de 3 anos após a queda da barragem em Mariana. Do dia da tragédia de Brumadinho até hoje, 255 corpos já foram encontrados sobre a lama, mas 15 pessoas permanecem desaparecidas. Uma semana após a maior tragédia de Minas Gerais, bombeiros, policiais militares de Poços de Caldas reforçaram os trabalhos em Brumadinho. Em outubro deste ano, foi realizada uma roda de conversa sobre as tragédias de Mariana e Brumadinho no Museu Histórico e Geográfico aqui de Poços de Caldas, além de uma exposição também. Uma semana depois do rompimento da barragem de rejeitos de minério em Brumadinho, equipes do Corpo de Bombeiros e da 6ª Base Aérea de Aviação do Estado de Poços de Caldas chegaram na cidade devastada pela lama. Os militares reforçaram as equipes de buscas por vítimas na lama da mina do Córrego do Feijão. O rompimento da barragem da mineradora multinacional brasileira Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, aconteceu no início da tarde do dia 25 de janeiro deste ano, causando uma grande avalanche de rejeitos de minério de ferro. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão desabou e cobriu de lama tanto a parte administrativa de uma multinacional quanto a própria comunidade, deixando rastros de destruição e centenas de mortes pela região. No momento do acidente, as sirenes não soaram. Aqui no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, uma exposição fotográfica foi realizada. Da lama ao caos, as tragédias de Mariana e Brumadinho, por Juliano Borges, um jornalista que esteve no local desses acidentes. Os bombeiros participaram do lançamento da exposição em frente ao museu, homenagearam as vítimas e as famílias das pessoas que sofreram e ainda sofrem as consequências destes crimes ambientais em Minas Gerais. Segunda ala, sentido. Incontinência ao terreno. Apresentado. A Operação Brumadinho completa hoje 337 dias de buscas ininterruptas. São 94 bombeiros militares trabalhando com a ajuda de um drone, 2 cães e 195 maquinários. Nesta fase da operação, os militares atuam em 20 frentes de trabalho. Militares trabalham incessantemente em uma área de 253 hectares coberta por parte dos 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos que desprenderam do reservatório. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a Força Aérea Brasileira e o Exército atuaram no resgate. Militares de Israel também participaram das buscas por 4 dias em Brumadinho. 2 incêndios danificaram o casarão Conde Prates em agosto e novembro deste ano, na área central aqui de Poços de Caldas. No primeiro incêndio, o fogo atingiu alguns cômodos do sobrado. As paredes e principalmente a parte do telhado ficaram danificados. Já o segundo incêndio, as chamas consumiram parte dos fundos e novamente o telhado foi atingido. Imagens feitas pelo drone mostraram como ficou o casarão após a madrugada do dia 26 de agosto, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas que destruíram parte do telhado do imóvel no primeiro incêndio. Além de ter destruído o telhado, o fogo comprometeu toda a estrutura da edificação. Na época, uma perícia foi realizada no casarão tombado como patrimônio histórico. Após 2 meses, o laudo apontou causas externas, mas ainda não foi possível identificar a origem do incêndio. Quase 3 meses se passaram e no dia 13 de novembro, o segundo incêndio, também de madrugada, atingiu parte do telhado que não havia sido consumido no primeiro incêndio. Para conter as chamas, foram utilizados mais de 6.000 litros de água. No primeiro incêndio, foram mais de 5 horas de trabalho e dedicação dos bombeiros.
Com o laudo, a gente já consegue nortear nossas investigações de uma melhor forma e tratando voltadas mais à possibilidade de realmente ter sido ou um incêndio criminoso ou até mesmo a possibilidade de ter sido um incêndio culposo, não necessariamente criminoso. O proprietário foi ouvido, né? Ele, obviamente, assim, não tinha informações de relevância, né, a respeito do incêndio, né? Nós ouvimos mais por questão de formalidades mesmo. Tombado patrimônio histórico e cultural de Poços de Caldas desde 2016, o casarão Conde Prates foi alvo de incêndios em 2019. O edifício, de 1826, estava fechado e sob os cuidados do proprietário. Diante da história da edificação, um grupo de pessoas manifestaram em prol dos patrimônios históricos da cidade. Poços tem um patrimônio muito grande, é muito difícil de gerir isso. O que a gente gostaria era de um setor que cuidasse só realmente do patrimônio, mas na parte de estrutural mesmo, não a parte do conselho, que é a parte mais de trâmites, né? A gente está falando de reformas mesmo nos edifícios. O casarão, que fica entre as ruas Junqueiras e Padre Francisco Faria Lobato, um dos mais representativos da cidade, está condenado à destruição. Após os incêndios, o casarão segue apenas com as paredes externas. Sem a cobertura, o apoio das paredes internas é só uma questão de tempo para o casarão terminar de ser destruído. Até hoje, quase 4 meses depois, as causas dos 2 incêndios não foram descobertas. Um bondinho do teleférico de Poços de Caldas caiu na tarde do dia 5 de setembro durante uma chuva na cidade. A queda aconteceu quando o funcionário público Miguel Albano de Almeida Filho, de 59 anos, fazia a manutenção na linha. O teleférico tem extensão de 1,5 km e chega a 20 metros de altura. O bondinho estava a cerca de 12 metros no momento do acidente. A Polícia Civil já divulgou o resultado do laudo do acidente com a cabine. Uma câmera registrou o momento em que a cabine atingiu um telhado. A cabine do bondinho do teleférico atingiu uma velocidade assustadora o telhado do estacionamento de uma oficina mecânica. O funcionário da manutenção do teleférico, Miguel Albano de Almeida Filho, de 59 anos, foi resgatado com vida após cair na mata, na Serra de São Domingos. Com a queda, ele sofreu perfurações no intestino. Na Santa Casa, passou por cirurgia no abdômen e permaneceu 13 dias internado em observação. Desde o dia do acidente, o teleférico segue interditado. A atração turística é uma das mais visitadas em Poços de Caldas e gera uma receita de R$1.800.000 por ano ao município. No final do mês de outubro, a Polícia Civil apresentou o laudo pericial da queda do bondinho em Poços de Caldas, que apontou que houve um problema na conexão das peças que ligavam a cabine ao cabo, ou seja, de acordo com o documento, os mordentes do pendural da cabine no cabo não ficou acoplado corretamente, provocando a queda próximo à torre 4 do teleférico. Lançando mão daquilo que tinha de melhor em seus quadros de pessoal, para efetuar os levantamentos necessários para chegar a uma conclusão da causa da queda da cabine e, evidentemente, instaurando imediatamente o inquérito policial para apuração dos fatos, com a produção e juntada das provas objetivas, no caso aqui o laudo pericial, fundamental para as apurações, e também das provas subjetivas que estão em fase de coleta, e que visam aí, de forma concatenada, levar à conclusão do procedimento policial o mais brevemente possível. Nós vamos fazer os direcionamentos das provas subjetivas, colher os depoimentos das testemunhas que estavam diretamente envolvidas com essa questão dessa manutenção, já que nós apuramos no dia, comparecimento in loco, que estava ocorrendo uma manutenção no sistema do teleférico. Vamos ouvir todas essas pessoas diretamente envolvidas, né, o engenheiro responsável técnico, os outros servidores, funcionários que acompanhavam essa manutenção. E nós vamos fazer essas oitivas baseados na conclusão do laudo pericial, para tentar chegar a uma conclusão
a respeito aí dessa questão da queda da cabine do teleférico, para detectar onde que foi o ponto em que houve a falha. O funcionário ferido na queda ainda deve ser ouvido pela Polícia Civil antes da conclusão do inquérito. De acordo com Fátima, esposa do Miguel Albano de Almeida Filho, ele passa bem. Ele segue de licença realizando exames de rotina para checar se está tudo em ordem. A previsão é que ele volte ao trabalho no começo de 2020. Miguel ainda está muito abalado para entrevistas e falar sobre a queda do bondinho. E essas foram algumas das notícias que marcaram Poços de Caldas em 2019. Mas o ano está terminando, 2020 já está batendo na nossa porta. E que seja um ano repleto de alegrias e realizações na vida de cada um de nós. Para o próximo ano, a equipe de jornalismo do Grupo CIOF de Comunicação tem o compromisso de manter você, telespectador, muito bem informado pela TV Plan, pela Band FM, pela Jovem Pan e ainda pela internet. E claro, através das nossas redes sociais. Isso com as notícias que fazem parte do nosso cotidiano. Muito obrigado a vocês pela companhia, uma boa noite e um feliz ano novo a todos vocês. Para você, Amanda Negrini. Boa noite. Boa Obrigada. noite, feliz ano novo e até ano que vem. Tchau.